Olá, Carmen. Olá, Tudo bem? tudo? Bom. O filme aquele ali é muito show. Tá conseguindo escutar? Tô sim. Ah, tá. Achei que tava meio baixo. Tô esperando ele desde o ano passado pra assistir. Consegui assistir, eu acho que foi começo do ano. Eu pesquisei na internet e consegui baixar ele. Ah, mas é muito bom. Muito bom. Conta toda a história, sabe? Bom, Bom mesmo. porque a gente aprende bastante também, né? Não Foi? só se foi fiel à história verdadeira mesmo, assim a gente acaba aprendendo bastante. Sim, sim. E pior é que foi. Conta Bom, tudo desde o comecinho, como ela conheceu o Pierre e tudo. show. Esperar o resto da turma entrar para nós conversar sobre a prova. Eita, Eita! fazer o quê? Pois então. Eu tentei fazer com o que eu sabia. Sim. Não, mas assim, ó, gente, vocês podiam consultar o material tranquilo. Eu não tô vendo. Não, mas eu tentei, sabe, Sim, para testar o que eu sim, para tô testar o que você aprendendo. sabia. Uhum. Mas eu vou fazer uma recuperação, não se preocupe. Eu sou boazinha. Eu Coisa não boa. sou má. Tudo bom, Elson? Alô, tá ouvindo? Acho que não. Elson, tá por aí? Tá com problema. Olá. Estão ouvindo ou caiu? Eu tô vendo. Então, sei lá. Vamos esperar mais um pouquinho. Adrien, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então tá. Elson? Acho que o dele deu Acho que o problema. Elson não entrou. Ele pediu para mandar o link aqui pelo WhatsApp. Ele tá aqui como se tivesse para mim. De repente, eu não sei, deu problema. Deixa eu ver aqui a pastilha de vocês, vamos ver que é diferente a prova. Ficou muito difícil a prova, gente. Hein? Falando sério. Eu achei bem puxado. Sério? Sério, não, ela foi bem técnica, pediu bastante coisa, assim, detalhes, bastante. Sim, mas é que não adianta eu dar assim para vocês, me diz o que é tal coisa. Vocês vão fazer uma prova que seja qualquer coisa, ou vão fazer um estágio numa tomo, eles vão pedir aquilo, gente. Sim. Não adianta Mas é bom pra gente saber. não adianta eu dar para vocês assim de leve, depois chega na hora, vocês vão, mas a professora não ensinou nada para nós. Esse é o pior. É pior mesmo. Mas assim, ó, gente, não se preocupem, tá? Eu vou dar uma recuperação para vocês dessa prova. Eu já fiz uma outra, mais light, tá? Mas foi muito ruim o geral, assim? Foi. Pior que foi, tá? O que eu vou fazer? Eu vou liberar hoje ela e vou deixar até sexta-feira, tá? Para vocês conseguirem fazer com calma, leiam as questões,
Se não sabe, pesquisa no material. Vocês têm tudo. Eu não fugi do material. Tá tudo lá. O que faltou foi só a interpretação. Tá? Porque assim, ó, se eu mudei uma palavra ou outra, tá tudo no material. É tudo referente à mesma coisa. É que nem a de técnicas. A questão da angulação cefálica para cranial. É o mesmo lado. Cranial, cefálica, direção à cabeça. Podálica, caudal, direção aos pés. Então, assim, ó, tem vezes que mudando uma palavra, vocês se perdem. Mas se lerem lá no material, tá tudo lá. Eu não fugi disso. Tá? Olá, Elson, conseguiu? Consegui. Tem dois Elson aqui para mim. Ah, tá, não, é que um tá logado no PC e o outro tá no... É o gêmeo. É o irmão um gêmeo. gêmeo. Isso. Será que ajuda, né? Quem será que resolve as coisas, né? Permitida. É verdade, verdade. Tá. Referente à prova, Elson, a gente estava falando. Sim. O que tu achou? Ah. Sério? Então, Puxado? difícil não tava. Não. Foi só... Falta de prestar atenção, mais né? atenção. Exatamente. Tu tá de cabeça para baixo. Tô, né? Então, peraí, Tá. então. Como a gente fala na radiologia, quando pegam uma película e põe de cabeça para baixo, o paciente está vomitando. Aí. Não, tá. Agora ficou legal. Uhum. Então, assim, ó, eu fiz já uma outra para recuperação de vocês, tá? Eu vou Foi liberar. todo mundo mal? Hã? Foi todo mundo mal ou todo mundo mais ou menos? Foi. Sério? Sério. Teve 2 alunos que tiraram, que foi na base dos 20 pontos. A maioria foi para baixo de 15. Sério? Aham. Então é muito Tá. pouco para 30 questões. Sim. Não foi nem a metade. Então, assim, ó, eu vou liberar hoje essa de recuperação e vou deixar até sexta de noite. Aí no sábado eu pego para fazer a correção dela. Tá? Para vocês terem um tempinho, não fazendo a corrida. Tá? E façam com calma, se eu não me engano, eu deixei 20 questões só. Tá? Tá. Tá todo o material, vocês têm, tá tudo lá. Que a gente tem ainda bastante matéria, gente. Hoje a gente vai começar com a parte dos artefatos de imagem, o contraste e a proteção radiológica, tá? Para a próxima, a gente já começar os protocolos. Então, a gente precisa, essa primeira parte, tá entendido, porque senão vocês não vão conseguir seguir. E tudo vai interferir nessa primeira parte. Tá? Alguém mais alguma dúvida? Tuane, Adrien? Elas não falam comigo. É só a Carmen e o Elson que conversam comigo. Uhum. A Tuane, tá tranquilo? Então tá. Mandou o sinal de fumaça. Aham, sinalzinho de fumaça saiu. Então tá bom. Então eu vou compartilhar aqui para a gente começar com a aula de hoje. Depois ali no final eu libero para vocês, tá? Para vocês fazerem com calma. E como a gente tem poucas aulas, então eu não tenho como ficar demorando. Esse que é o problema. A gente tem só 10 encontros. Para tomografia é pouco. É muito conteúdo em pouco tempo. É, e isso que eu estou fazendo assim, bem resumido, para vocês tentar entender. Eu resumi o máximo que eu pude. E fazer o mais nítido possível, tá? Para vocês conseguirem pegar. Então, a gente começa hoje com os artefatos em imagem, tá?
Os tipos de artefatos que a gente vai encontrar na tomografia, os princípios de radioproteção e os meios de contraste, tá? Essa é a aula de hoje. Então, artefato de imagem, o que que é? Como que a gente resolve os artefatos de imagem? Artefato de imagem é tudo o que vai aparecer na nossa imagem radiográfica que não faz parte da anatomia do paciente, tá? Pode ser a qualidade da imagem, pode ser algum objeto que ficou no corpo do paciente, pode ser problema no aparelho, na calibração, pode ser também a nossa técnica não foi boa, a gente colocou pouco KV, pouco MAS, tá? E pode ser também através do paciente. Como assim o paciente? Os movimentos involuntários do paciente ou voluntários. Ele se mexer na hora do exame, a respiração, os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, tá? Tudo isso para nós na tomografia interfere na hora do exame. Para isso, o que que a gente tem? A gente tem equipamentos para tentar minimizar esses artefatos, tá? Então, assim, ó, a definição em tomografia do que é artefato em imagem, tá? Ele vai estar descrito como estruturas que aparecem nas imagens adquiridas e que não fazem parte das estruturas escaneadas, radiografadas, tá? Então, é aquilo que não pertence à anatomia do paciente, tá? Então, ele pode ser físico, que é relacionado com o aparelho, tá? Relacionados com a aquisição da imagem, aí tem a ver o KV e o MAS, a nossa técnica não foi adequada, ou o paciente, tá? Então, alguns artefatos mais comuns na tomografia. A gente vai encontrar materiais de alto número atômico, tá? Ele vai ser chamado o strike. O que que é? Geralmente, o meio de contraste positivo, tá? Com o iodo, o bário, em alta concentração, acaba acontecendo isso. Porque ele é alto número atômico. Temos também o ruído na imagem. Que o ruído na imagem, como que ele dá? Através da nossa técnica muito baixa na quilovoltagem e no MAS. Então, a minha técnica não foi adequada para aquele exame, tá? Artefatos de movimento do paciente, pode ser voluntário ou involuntário no corpo. Ele pode se mexer, ou simplesmente é a respiração, batimento cardíaco, os movimentos peristálticos do intestino e a circulação. E artefatos de volume parcial, tá? O que que é? Quando os voxels, eles são relativamente grandes em relação à estrutura analisada. Então, o que que quer dizer isso? A gente escolheu uma matriz errada para aquele tipo de exame, tá? Então, agora a gente vai falar um por um, para ficar mais nítido. Artefatos ligados ao paciente, tá? Então, é referente ao movimento do paciente aqui. Ele mexeu a cabeça no momento que a gente estava realizando a tomografia de crânio, tá? Então, vai ficar movida a imagem. Como que eu sei que está movida? Porque eu não consigo ver a definição da calota craniana e muito menos da parte cinzenta do cérebro, tá?
Então, isso aqui é sinal que o paciente moveu, ó. Tem essa linha fora da calota craniana. Isso é sinal que houve movimento do paciente. Movimento cardíaco, o coração batendo. Então, para mim fazer uma tomografia coronária cardíaca, tem que ser nos aparelhos multi-slice, porque ele é muito mais rápido e aí eu consigo evitar esse movimento cardíaco, porque como o aparelho é rápido, ele dá tempo bem na hora do batimento cardíaco, tá? Eu consigo adquirir a minha imagem. Referente à respiração do paciente, a gente tem como pôr, a gente chama o Gentry, que é uma fita que circula a parte do tórax do paciente, tá? E vai mostrar para nós o batimento cardíaco, o movimento do tórax. Então, a gente consegue pedir para o paciente trancar a respiração e verificar lá se realmente o paciente trancou, tá? Então, a gente tem equipamentos que a gente consegue visualizar esses detalhes. Então, isso tudo é movimento voluntário e involuntário do paciente, tá? Então, aqui, o efeito de volume parcial. A imagem, tá? Para ela ser nítida, o que eu preciso? Escolher de acordo, tá? A minha matriz, conforme o que eu vou fazer o exame, vou radiografar na tomografia, tá? Se eu escolho uma matriz pequena, tá? Para uma estrutura que vai ser uma estrutura grande, ela vai perder parte do volume parcial. Então, tudo isso a gente tem que estar sabendo antes de começar a tomografia, tá? Por isso que existem os protocolos, que ali já consta a matriz para utilizar, os cortes, o tempo, qual a espessura do corte, tá? Por isso que é feito os protocolos, para não haver esse tipo de erro, tá? Geralmente, todos os locais já têm o protocolo pronto, a gente não precisa criar. O que a gente vai fazer é verificar se aquele protocolo ficou de acordo com a imagem que eu preciso ter, tá? Então, esse primeiro, que é o efeito de volume parcial, se refere à escolha da matriz, tá? Referente à parte que eu vou radiografar na minha tomo. Tem que ser uma matriz que a imagem saia bem nítida. Então, assim, ó, quanto maior for a minha matriz, menor vai ser as linhas, tá? Eu preciso cuidar isso. Os voxels, eles têm que ser menores, não pode ser maior. Se for maior, a nitidez eu vou perder. Quanto menor o voxel, melhor a minha imagem, tá? Aqui, ó, pra gente visualizar. Então, essa primeira imagem ficou boa, tá? Eu consigo visualizar totalmente nítido o fígado. Aqui eu visualizo que tem alguma coisa que não tá normal, tá errada, tá? Só que aqui a matriz ficou adequada. Nessa outra imagem, foi escolhida uma matriz errada. O que aconteceu? Eu perdi parte do fígado, tá? E a parte aqui que tem a patologia ficou enorme. Então, isso que é a perda do volume parcial. Eu perdi parte da minha estrutura na imagem, devido à escolha errada da minha matriz. Tá? Conseguiram visualizar que ficou diferente? Então, aí, gente... Sim.
tá? Sim, Aqui sim. eu consigo visualizar o fígado inteiro, ó, tá? E aqui já perdi a parte da borda dele. Então, isso que é volume parcial. Artefatos em anéis. Esse é um artefato relacionado ao equipamento, tá? É quando a calibração do aparelho não foi feita corretamente. Então, o que o profissional pode fazer? O primeiro procedimento que esse profissional vai fazer é efetuar uma nova calibração. Tá? Se ele verificou lá que a tomografia ficou com esse sinal de anel, é problema na calibração. Então, ele vai ter que parar o exame, que o exame não vai ficar bom, tá? E vai ter que fazer essa calibração. Geralmente, a calibração do aparelho tem que ser diária, tá? Quando que é feito? No horário que tem menos exames, madrugada. Geralmente é a madrugada que faz, tá? A calibração dos aparelhos. Por quê? Se eu não realizo essa calibração diária, o meu aparelho vai dar falha. Como eu utilizo muito seguido o aparelho, ele não para, ele precisa ter essa calibração, tá? Então, artefatos em anéis relacionado à calibração do aparelho, tá? Isso aqui que é artefato em anel, ó. Eu visualizo círculos na minha tomografia, tá? Então, aqui eu sei que não é patologia do paciente. Aqui foi um artefato do meu equipamento, tá? Materiais de alta densidade, tá? O que que é? São objetos metálicos, implantes dentários, projéteis de bala, arma de fogo, né? O que mais? Tudo o que for de metal e tiver no corpo do paciente, ele vai aparecer com alta densidade, muito branco e claro, e vai produzir artefato, tá? A solução para isso é utilizar um feixe de alta energia, de 120 a 140 kV, e baixo MA, tá? É lógico, a gente não vai evitar, mas vai reduzir esse artefato, tá? Então, alta densidade são materiais radiopacos, muito branco na imagem. Materiais de alto número atômico é o nosso contraste. O iodo ou o bário, tá? Eles vão aparecer como os materiais metálicos. Vão produzir artefato de imagem. A solução, tentar evitar sempre que possível ou reduzir a quantidade de contraste, tá? Estão entendendo ou está complicado? Então, aqui eu tenho a imagem de um projétil de arma de fogo, tá? Uma bala, um tiro no crânio. Olha o trajeto que ele faz. Isso aqui é artefato de imagem, tá? Ele fica totalmente bem branco e ele cria linhas, tá? Aqui foi onde ele entrou. Aqui entrou a bala. Então, aqui já tem resquícios da bala. Então, ele vai pegar totalmente e vai ficar com artefato na imagem. É a mesma coisa a pessoa que tem um pivô no dente. Vai criar esse artefato de imagem. Vai fazer uma tomografia com um piercing na boca. Vai aparecer artefato de imagem. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Aqui, olha, temos mais. Aparelho dentário, aqui embaixo, causa muito artefato de imagem e a gente não consegue tirar o aparelho, né? Esse que é o problema.
O que a gente tem aqui? Aqui é uma prótese na pelve, no quadril, cabeça do fêmur. Olha como dá artefato de imagem. Então, esses artefatos aqui são todos metálicos, tá? Aqui, ali tem uma... Provavelmente foi feita alguma cirurgia em clavícula, tá? Também dá artefato de imagem. Tudo que for metálico vai dar esse tipo de artefato. Um monte de listra e a parte onde tem objeto metálico, muito branco. Entendido? Mais ou menos. Sim. Posso continuar? Sim. Não tá tão chata a aula hoje, né? Não. Então, o quinto item é o ruído na imagem. O que é o ruído? É a granulosidade. Ele vai ficar uma imagem granulosa, tá? Isso ocorre porque a gente utilizou um feixe de energia muito baixo, tá? Geralmente, tomografia é utilizado 100, 120 kV. Se eu colocar 80, ele vai ficar granulado. Então, o ruído na imagem é falha na nossa técnica, tá? A gente utilizou pouco kV, pouco MAS. Como que fica essa imagem? Aqui. Vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem ruidosa que a gente chama, tá? Ele fica como se fosse granulado totalmente a imagem. A gente não consegue ter uma definição, tá? O que a gente faz, então, para melhorar isso? Aumenta a dose de radiação e diminui a velocidade da mesa, tá? E aí o paciente vai entrar mais devagarinho dentro do gantry, mas a radiação vai ser maior e eu vou ter uma imagem mais nítida. Olha a diferença. Aqui, uma imagem ruidosa, tá? Isso aqui tudo é ruído na imagem, que a gente chama. Totalmente ruidosa. E aqui já é a imagem mais nítida. Então, foi aumentada a quantidade de kV, diminuída a velocidade da mesa, eu consegui uma definição melhor na minha imagem. Dá diferença, né? Muita diferença. Consigo visualizar totalmente, ó, fígado, o rim direito, o rim esquerdo, o músculo psoas, os intestinos, aqui estômago, coluna, osso ilíaco, a bexiga, tá? Então, fica totalmente nítido a minha imagem. Entenderam essa parte? Sim. Que bom. Aqui mais uma, olha. Olha como ficou ruidosa essa parte do coração, tá? É uma imagem cardíaca. Aumentando, então, eu consigo definir totalmente as bordas, os detalhes na minha imagem, tá? Então, o ruído na imagem ocorre através da técnica errada, tá? KV baixo, MAS baixo. Aqui mais um exemplo, olha. 60 MA, 120 KV. Com a imagem ruidosa. Eu vou colocar 440 MA e 120 KV. Continuo com os 120 KV. Aumentei o MA. Olha como ficou legal a imagem. Bem nítida. É um corte. Aqui é um corte do abdômen. Tá? Aqui a gente visualiza um rim. Aqui acabando o fígado. E aqui a coluna. Então, eu aumentando, eu consigo diminuir o ruído da imagem. Então, como evitar esses artefatos na imagem, tá?
Se for relacionado ao paciente, o que a gente pode fazer? Imobilizar o paciente, amarrar ele ou sedação, tá? Anestesia. Caso ele esteja agitado, a gente só vai conseguir fazer o exame com ele sedado. Para respiração, a gente tem o gate, tá? Que é o dispositivo que marca a respiração para a gente. É uma fita métrica que a gente põe em volta do tórax. E aí a gente tem o controle lá na nossa mesa, uma tela, que vai mostrar a parte da respiração e os batimentos cardíacos, tá? Dependendo do exame, a gente não consegue fazer se o paciente estiver muito acelerado. Então, a gente tem que controlar a respiração. O exame cardíaco, tá? A gente também tem a sincronização cardíaca no aparelho da tomo, vai aparecer os batimentos. Aí a gente consegue fazer. O peristaltismo do intestino. Opa, o que houve aqui? Caiu? Ah, não. Como que a gente consegue resolver? A gente dá um ibuprofeno, tá? Um antiespasmódico. O intestino dá uma acalmada. Então, a gente consegue fazer a tomografia tranquilo. A deglutição, a gente consegue pedir para o paciente não engolir a saliva no momento do exame, se for uma região do pescoço ou tórax, para não dar esse movimento, tá? Já no fluxo sanguíneo, não tem o que fazer. A gente só reza para que o exame dê certo. Tá? Sério mesmo, ali não tem o que fazer. Então, a gente, principalmente quando injeta contraste, né? A gente injeta contraste e diz, agora só rezar. Tomara que o exame saia certo. Tá? Então, aqui temos algumas técnicas para tentar melhorar essa parte de artefatos. Tranquilo essa parte? Tranquilo. Artefatos, tranquilo, né? Então, tá. Então, alguns aspectos de segurança do nosso aparelho de tomografia, tá? Quem cuida disso é a Portaria 453 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso que tem que ser feito a calibração todo dia, tá? Controle de temperatura da sala todo dia, para o aparelho não estar emitindo mais radiação do que o necessário, tá? O tubo de raio-x, ele deve ser aquecido após 2 horas que ele não foi utilizado. Se não tem exames, entre 2 horas o aparelho ficou parado, tá? Aí chegou um exame. O que a gente tem que fazer primeiro? Aquecer o tubo de raio-x. Para quê? Para prolongar a vida útil do tubo. Porque se eu for fazer o exame já assim de cara, eu vou prejudicar o tubo, tá? Então, tudo a gente tem que ter, tem regras que a gente tem que seguir na tomografia, tá? Então, após o aquecimento do tubo, é conveniente, pelo menos uma vez ao dia, fazer a calibração dos detectores. Isso aqui sempre é agendado na madrugada, o pessoal que trabalha na madrugada faz, tá? A calibração do aparelho. Nos equipamentos dotados da lâmpada de laser para posicionamento do paciente, devemos tomar o cuidado para não direcionar o feixe luminoso nos olhos do paciente. Então, quando a gente vai pôr o paciente para dentro do gantry, o que a gente pede? Para ele fechar o olho. Porque no momento que ele está passando, ou a gente desliga o laser, tá? Só liga quando chegar perto do ponto que a gente vai zerar o equipamento. Sempre cuidar para não passar o laser, então, no olho do paciente, porque pode lesionar, tá? E o limite de peso estipulado pelo fabricante, a gente sempre tem que respeitar. Cada tomógrafo tem um limite de peso. É a mesma coisa que o aparelho de raio-x,
tá? Se é 140 quilos, eu não posso botar um paciente de 150, eu vou danificar a minha mesa, tá? Então, oi. Não tá aparecendo os slides para nós. Não? Pelo menos para mim. Foi só no início, no primeiro. Tá, deixa eu sair e voltar de novo. Até onde que vocês conseguiram ver? Até no início ali da portaria, eu acompanhando e anotando, né? Ah, Mas tá. aí eu fui te Aqui, o escutando daí aspecto só. de segurança? Isso aí. Então, tá. Então, referente ao tubo, ele deve ser aquecido após 2 horas de inatividade, tá? Para prolongar a vida útil, então, da nossa tomografia. Sempre realizar uma vez ao dia a calibração dos detectores, tá? Também para o nosso aparelho ficar bem certinho e não ocorrer de eu dar mais radiação no paciente do que o necessário. Em relação ao laser, nunca passar ele nos olhos do paciente. Quando eu estiver colocando o paciente para dentro da mesa, do gantry, eu posso deixar ele desligado e ligo o laser quando chegar no ponto que eu preciso para mim zerar o meu equipamento, tá? Então, o laser é utilizado para zerar o meu tomógrafo, que é onde ele vai começar a fazer os cortes, tá? E referente ao peso do paciente, sempre respeitar o limite que o fabricante dá. Cada um aceita uma quantidade de peso, tá? Alguns equipamentos são dotados de mecanismo de segurança, tá? Como assim? Caso ocorra a presença de fumaça, fogo, faísca, ele vai travar o aparelho e para de emitir a radiação, tá? Então, sobre essa parte, são equipamentos bem seguros. Nessa parte, a gente, é lógico, vai se preocupar com o fogo e sair correndo e salvar o paciente, tá? Não vai sair correndo e deixar o paciente lá dentro da tomografia. Mas em questão do aparelho, ele para com a radiação no momento que ele detecta alguma coisa, tá? O que mais? Os equipamentos, então, após algum tempo, ele tem o startup, tá? Que é essa parte onde a gente precisa aquecer o tubo se ele fica em startup 2 horas sem exames, tá? Ele vai ficar lá, parado, não tem exame para mim fazer, eu não vou ativar o tubo, né? Não tem por que eu ficar gastando o tubo. Somente se chega algum pedido, primeira coisa que eu vou lá fazer, aquecer o meu tubo para mim poder fazer o exame com calma, tá? Outra coisa, a gente precisa ter cuidado com a angulação do gantry durante o exame. Tem pacientes que têm fobia de ficar lá dentro. Então, se a gente não explica para o paciente que a gente vai angular o gantry, tá? Que ele vai ficar próximo ao paciente, o paciente pode se apavorar e acabar se movendo e saindo da posição. Então, tudo a gente precisa explicar antes para o paciente, tá? Chega lá na sala, mostra para ele como que vai ser feito, faz a angulação com ele lá, para ver se ele vai se apavorar ou vai ficar durante o exame, que já aconteceu, tá? De não explicar direito para o paciente. No momento que o gantry começa a girar para fazer a angulação, o paciente acha que ele vai ficar em cima dele, vai ficar muito próximo ou vai até ficar encostado nele e se desespera lá dentro e se mexe, tá? Já teve paciente que saiu até, levantou,
com o gantry mexendo. Então, tudo isso a gente precisa explicar para o paciente muito bem, tá? Antes de pôr o paciente lá dentro. Então, a postura correta que o operador deve ficar para fazer o exame. Tanto é que a gente tem lá um suporte para a perna não ficar muito baixa, tá? A mesa sempre no nível, para não ocorrer a lesão, então a LER. Tem o suporte para punho, a gente tem todo o equipamento. Por quê? Porque como a gente vai ficar lá sentada, tá? 4 horas, só fazendo exame, a gente acaba cansando dessa posição, tá? Então, sempre tentar a melhor postura para não ocorrer lesões na coluna, principalmente, e muito menos no pulso. Vai cair o nosso tempo, e aí eu já entro daqui a pouquinho